Boa noite, queridos amigos. Estamos chegando no nosso canal do Grupo Espírita Allan Kardec, para mais um Evangelho para o Lar. E hoje será um domingo especial, que como a gente já havia combinado, todo último domingo do mês a gente vai tentar trazer um convidado para nos ajudar a fazer as reflexões e levar as vibrações do Evangelho de Jesus até adentro dos nossos lares. E hoje é um desses domingos. Rogamos ao Pai que nos dê a oportunidade de, fazendo deste trabalho uma oportunidade de luz, nós possamos trazer o Evangelho e fazer dele, então, o nosso caminhar. O nosso convidado de hoje já vai estar chegando aí com a gente e a gente vai, então, convidá-lo para que ele já comparecendo junto de nós possa ir ajudando-nos nas vibrações que vão nos trazer hoje os ensinamentos da noite. Vou convidar o Aloísio, que é o nosso, quem vai estar com a gente no dia de hoje, para que ele possa estar chegando. A tecnologia vai nos ajudar a fazer com que tudo possa acontecer de uma maneira tranquila. Olha, eu acho que ele já vai chegando por aí. Oi, um momentinho que eu estou virando a câmera aqui. Fique à vontade, temos tempo, a gente entrou um minutinho mais cedo justamente para que a gente possa se organizar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Boa noite para quem está chegando aí com a gente. Ei, Meirinha, boa noite, querida. Boa noite, Geralda, amada. Boa noite, Maria Laura. Sejam bem-vindas para que nós possamos mais uma oportunidade, né, fazermos o nosso Evangelho para o Lar. Boa noite, Sinira, sim. Tenho certeza que pontos no ateliê, é isso a conta? Que legal, seja bem-vindo. Tenho certeza que hoje nós vamos estar conhecendo... Nossa, tá difícil para virar a câmera aqui. Não, uma hora ela vira, fica tranquilo. Porque ela tá pegando bem no lugar do comentário, por incrível que pareça aqui. Olha só. Se você quiser, eu chamo de novo. Acho que é melhor. Tá bom. Tá, joia. Porque aí eu vou virar, eu vou entrar, fazer como se fosse abrir uma live para virar a câmera aqui, porque eu não estou conseguindo desvirar. Então pode sair que eu te chamo novamente, assim que você entrar, tá bom? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda. Ei, Carol, seja bem-vinda. Então, como eu disse no início, para quem está chegando agora, no nosso Evangelho para o Lar, sempre no último domingo do mês, né? Ei, mãe, benção. No último domingo do mês, a gente está se esforçando para trazer um convidado, que pode ser você, né? Qualquer um de nós que está aqui tem toda a oportunidade de estar conversando com a gente sobre aquilo que nós estamos buscando aprender, que é o Evangelho de Jesus. Então, quem tiver, né, o desejo de participar, de ficar aqui junto com a gente, por favor, não se acanhe, tá bom? Não precisa necessariamente de um convite, você pode se convidar para que você possa estar aqui com a gente, tá bom? Ei, Ari, deixa eu ir lá e chamar o Aloísio novamente, porque hoje, como eu tinha começado a dizer, o nosso convidado é o Aloísio, um companheiro que a gente, né, que ficou aí com a gente no período da pandemia. Ai, meu Deus do céu, de novo. No período da pandemia, e que foi, assim, um achado, realmente, um amigo para... Ei, Marilza, querida. Vou ter que sair de novo, não sei o que está acontecendo. Aguenta aí. Aguento, sim. Enquanto isso, eu vou fazendo a leitura, vai ficando tudo certo, para que ele pudesse, para que ele possa estar lá se organizando. Bom, mas deixo aí o convite. Se você desejar e quiser fazer esse estudo que que é tão comum para todos nós aprender o Evangelho. Ei, Patrícia, seja bem-vinda. Então, assim, fica aí esse convite, tá bom? Enquanto a Luísa tenta se organizar lá, na questão da transmissão, a gente vai, hoje então, a gente não vai ter abertura do Evangelho, né?
o Evangelho, quem vai trazer para a gente? O Heloísio abriu, o Heloísio já se organizou, então a gente vai estar acompanhando o que ele, né, o que ele mesmo abriu e vai trazer para que a gente possa estar compartilhando, ok? Agora, o Vinha de Luz, não, né? O Vinha de Luz é a obra que nos inicia, que nos prepara, que nos dá essa primeira reflexão, né? Vou lá chamar ele de novo, porque ele acha que agora vai dar certo. Vamos torcer para sim. E aí a gente vai abrir o Vinha de Luz, certo? E... Não sei o que está acontecendo, Marilda. Eu começo de novo, só que para eu tentar virar a câmera aqui, ele está em cima do comentário, como se eu fosse escrever um comentário, entendeu? Sim. Eu estou até e aí tentando ver. Eu não consigo. Antigamente a gente tirava o comentário, você conseguia. Pois é isso que eu estou tentando ver, se eu consigo desativar os comentários. Desativar os comentários, para ver se a gente consegue, se fica mais fácil aí para você, entendeu? Se tiver um técnico aí, né, que entende melhor dessa coisa aí do que eu, fique à vontade para nos ajudar. Qual que seria uma alternativa? Eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar entrar pelo outro celular para ver se pelo menos no outro vai. Porque, olha, onde está, adicione um comentário, onde estão o microfone, Entendi. onde está o vídeo. Eu estou te entendendo. Aí você não está conseguindo acionar. Não. Eu vou sair e vou tentar entrar pelo outro celular. Vamos ver se dá certo. Tá bom. Fique à vontade. Tá? Entendi o que ele está dizendo. E, olha, eu ia desativar o comentário. Eu vou desativar os comentários, pessoal, por enquanto, até para poder ver se ele vai conseguir, tá bom? Ele conseguindo, eu trago de volta, tá bom? Então, por enquanto, eu não vou conseguir ver os comentários. Vou esperar ele tentar e, na sequência, eu volto com os comentários, ok? Bom, então, seja bem-vindo quem está entrando aí com a gente, que a gente não está conseguindo visualizar nesse momento. Que Jesus nos abençoe, nos guarde. E a gente vai abrir o Vinha de Luz para que nós possamos estar dando sequência, né, ao nosso estudo, ao nosso Evangelho. E assim, a Luísa chegou de novo. Vamos ver se a gente tem sucesso agora. Eu desativei o... Ei, Marlene! Ei, Adriana! Seja bem-vinda! Jesus! O que está acontecendo com isso? Olha, meu Deus do céu! Pessoal, por que a câmera... Eu já desativei os meus... Eu vi que você desativou aqui, mas eu não consigo. A câmera está invertida. Eu não sei por que, eu não consigo desinverter a câmera. Você tem duas setinhas, uma para lá e uma para cá? Sim, mas ela está bem em cima dos comentários, eu não consigo, tá vendo? Ah, sim. Entendo. Inverteu a câmera, eu não sei o que aconteceu, porque eu fui abrir como se eu fosse abrir uma live, tá? Como se eu fosse abrir uma live, tudo certinho. Só que acontece, para mim aparece normal. A hora que você me chama, eu vou tentar mandar o pedido para você. Vamos ver se vira ao contrário. Tá bom. Vamos tentando. Uma hora dá certo. Então eu vou deixar os comentários. Vou ativar os comentários, já que não tem, né, não é isso que está facilitando. E vamos deixar. Então, vamos ver se ele pedindo. Se a gente vai conseguir que ele esteja no ar, né? É uma pena porque as pessoas, né, não estariam conseguindo. Aleluia! Deu certo! Jesus do céu, hein?
Boa noite, gente. Estou Olha te nós falando que aqui é outra só vez. esperar que dá certo. A gente Muito, é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? isso mesmo, amigo, isso aí. Olha, Ah, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, pelo sua, seu, o seu afinco em conversar com a gente sobre o Evangelho, que é o que nós mais precisamos. Tenho certeza que vai somar muito nas nossas reflexões e desejamos que você também possa retornar com todas as vibrações positivas que todos nós, não só da Casa Espírita, né, não só do Grupo Espírita Allan Kardec, mas todos aqueles que entram, que participam com a gente também vão poder estar devolvendo a você tamanho carinho e tamanha dedicação, tá bom? Gratidão mesmo por eu esse que momento. agradeço, Marilda. A gente vai sentindo falta, né? Assim, foi um período tão bom onde a gente tinha uma constância em estar com né, com os amigos, assim. E aí, como que a gente é displicente, vai deixando isso né, se distanciando. Aí eu falei, não, eu preciso pensar uma forma de trazer meus amigos de volta, trazer meus amigos de volta de alguma forma. É verdade. E aí eu acho que vai ser bem legal, a gente já está começando a convidar e as pessoas estão tendo né, essa caridade de compartilhar os ensinamentos dela junto com a gente. E você não fez diferente, né? Então, que Jesus te abençoe muito, tá? Muito obrigado. Fraternidade Esperança, seja bem-vindo. Ei, Marisa, minha irmã. Enfim, aqueles que eu não consegui cumprimentar na hora que eu desativei, sejam muito bem-vindos. Aloísio, normalmente a gente faz a leitura, né, de uma página do livro Vinha de Luz e, na sequência, a gente faz a reflexão do Evangelho, Certo. que é onde a gente vai contar com a sua, né, né, com a sua colaboração com a gente nessa noite, tá bom? Perfeito. E a lição do Vinha de Luz a gente abre aleatoriamente também. E a lição de hoje é a lição 77. E é uma reflexão que Emmanuel vai fazer no versículo 12 do capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. E nesse versículo, Paulo disse assim para Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Emmanuel deu como título para essa lição: sofrerás perseguições. E aí a gente já consegue, só pelo título e pelo versículo, entender o que, né, naquela época, com muito mais força, era muito mais fácil de compreender as perseguições aos seguidores do Cristo, mas ainda hoje, tentar viver o bem, tentar fazer a prática da caridade, tentar viver como um verdadeiro cristão, nem sempre é algo que a gente vai encontrar só estímulos, né? Haveremos ainda de termos nesse nosso mundo, na caminhada da evolução do espírito, nós ainda vamos encontrar aqueles momentos em que vão justamente nos desestimular ou vai parecer desnecessário essa nossa ânsia, esse nosso trabalho, né? Mas vamos ver o que Emmanuel nos ajuda a refletir sobre isso, então. Aí ele falou assim: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas, se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás
francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Então, nossa, não poderia ser tão mais atual esse texto. Não é? Sobretudo nesse momento que a gente vive, de redes sociais, de críticas, que é difícil, né, para nós que tentamos seguir os preceitos do Evangelho, ficarmos imunes a tantas e tantas luzes exteriores, né? E a gente precisa ter muita firmeza de pensamento, a gente ter muita direção dos nossos passos, para que a gente não venha a ser assediado por tudo isso que está aí fora. Então, aquele que quer seguir o bom exemplo, quer ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom ser humano, ele vai ser criticado. Ele vai ser taxado de louco, de insensato, de que está fora da realidade do mundo. Então, vejam, nós não temos mais a perseguição dos nossos antigos cristãos, que eram jogados para a arena, mas muitas vezes uma pessoa que vem defender o bem numa rede social, ele acaba sendo crucificado de forma terrível. Né? Sim. Então a gente percebe que o texto não podia ser tão atual. Guardadas as proporções, né, a gente trazendo de lá para agora, é isso que a gente vive. É isso. Nós vivemos momentos desafiadores. Para a gente seguir o bom caminho, é quase que você tem um controle muito rígido dos teus pensamentos, das tuas palavras, das tuas ações, para que a gente não venha sofrer o assédio, não assédio só espiritual, mas o assédio moral de criaturas que não estão comungando com os preceitos do Evangelho. Realmente fantástico. Muito, muito bom. E aí, então, é a hora, né, da gente entender se nós mesmos estamos conseguindo viver essa coragem de testemunhar o Evangelho, né? Se a gente não está sendo, às vezes, ou negligente, ou às vezes até preguiçoso, ou até não quer enfrentamento. Então, para não enfrentar, é melhor eu não demonstrar que eu estou buscando seguir o Evangelho de Jesus, né? Vou me acomodar no padrão social na qual eu estou, né, envolvido. E como você disse, aí eu vou ceder a esses assédios que o tempo todo vão me acontecer. Então, não é muito fácil testemunhar o Evangelho de Jesus, não. Não é muito fácil ficar na seara do bem, não, porque o jugo do mundo, ele ainda fala muito alto, né? A gente ainda não consegue estabelecer uma relação que, na verdade, nós somos um espírito, nós não somos essa transitoriedade do corpo material, né? E na hora que a gente distancia disso, a gente acaba cedendo a essas perseguições e nos distanciamos do nosso adiantamento moral e espiritual. Então é muito atual. A gente muito atual. Percebe, viu, Marildo, uma questão muito particular, sobretudo no jovem. Dificilmente o jovem que vai para o mundo universitário, ele sai de sua casa, no aconchego de sua família, ele vai para fora. E aí os prazeres do mundo estão abertos para ele. O sexo desenfreado, as bebidas, as festas, as drogas. E ele acaba muitas vezes se perdendo. Então é difícil para um jovem que recebeu o
o encaminhamento, a orientação do cristianismo, do evangelho de um modo geral, não se perder, para conseguir manter-se íntegro quando chegam os momentos da juventude. Então, é muito importante, por isso que a gente sempre coloca, né, o direcionamento das entidades religiosas de dar uma boa orientação para os jovens desde o começo, né, desde a infância até a adolescência, para que eles possam ter um caminho certo e não se percam pelas luzes do mundo, né? Sim. Porque Emmanuel é muito sábio, né? Como sempre, e ele já começa falando assim, como que é respeitoso, quando ele fala que nós não estamos aqui para contestar os códigos de bons hábitos, de boas maneiras que o mundo estabeleça, né? O que a gente não pode é entender que eles nem sempre estão alinhados com os códigos de boas maneiras que o Cristo trouxe. E é esse que é o nosso conflito, né? De não abrir mão, né, dos códigos dos homens para viver os códigos das boas maneiras trazidas por Jesus. Esse vai ser o nosso grande duelo, porque Jesus não trouxe isso descrito em palavras, Jesus viveu isso, né? E aí é o que Emmanuel chama a atenção. E quando você fala do jovem, né, outra coisa que ele está falando isso para Timóteo, ele está falando isso para um jovem, né? Então é um menino muito, esse menino de Timóteo, né, que eu tô falando, é um menino muito privilegiado. Não é o filho do Arthur Valadares. Mas que bom. Tá aí a nossa primeira lição da semana, porque a gente sempre tira reflexões bases para a gente poder levar para a semana, né? E a nossa primeira reflexão com base nessa leitura do Vinha de Luz já vai ser esta. Que nesta semana a gente consiga fazer essa análise antes de tomar uma decisão, antes de de agir, né, de termos uma conduta, que nós consigamos ver se ela está mais próxima do código de boas maneiras de Jesus ou de boas maneiras dos homens, para a gente conseguir estar tentando viver esse evangelho, né? Exato. Eu tenho uma frase, Marildo, que eu falo assim, quando você tem que fazer qualquer coisa na sua vida, leve Jesus junto com você. Se você, do lado de Jesus, estiver confortável com aquilo que você estiver fazendo, então siga em frente. Agora, se você sentiu algum desconforto, né? É melhor rever o que você vai... Exatamente. Sim. A gente tem que ir achando, né, aquilo que vai nos ajudando a realmente ter essa firmeza de propósito, de buscarmos viver o evangelho, que é realmente dentro do patamar, vamos dizer assim, né, da nossa evolução, dentro do sarrafo que está a nossa... O sarrafo não está muito alto, a gente tem que fazer essas nossas considerações para que a gente possa se disciplinar, né? É individual, é íntimo, eu sei se estou fazendo, se não estou, eu sei qual que é o meu limite, qual que é o meu potencial de realmente não ceder, né? Então, assim, a porta larga realmente, ela está aí e não tem nada que nos dificulte passar por ela, essa que é a verdade. Sim. A não ser a convicção de que as boas maneiras trazidas por Jesus vão nos fazer mais felizes e ficar mais em paz. Exatamente. Ok, meu bem. A gente sai dessa primeira parte. Deixa eu só... Ei, Maílde. Ei, Adriana. Ei, Zé Alípio. Desculpa aqueles que eu não pude cumprimentar hoje. Aí a gente vai para a nossa prece. E aí a gente vai para o segundo momento, que é o estudo da reflexão do Evangelho da noite. Perfeito. Onde eu deixo você nos ajudar nessa condução. Tá bom? Eu faço a inicial e você faz a prece final para nós, Pode por ser. favor? Pode ser. Então vamos. Mestre querido, é um prazer mais uma noite podermos construir a nossa casa mental, aquela cena tão prazerosa que a todos os domingos venhamos construindo. Estás a bater na nossa porta. Tocou a campainha, bateram uma palma lá fora. Estão nos chamando. E nós vamos abrir as portas dos nossos lares mais uma noite,
com muita alegria, em receber estes benfeitores amigos que tu encaminhastes ao lar de cada um que aqui está, para que possamos, enquanto aqui estamos, sermos assistidos nas nossas necessidades, onde cada um deles estarão percorrendo os cômodos dos nossos lares e levando toda a energização de equilíbrio para os fluidos, para as vibrações, para as energias que estão presentes no nosso lar, para que, equilibradas, nos auxiliem a iniciarmos mais uma semana com a convicção da fé e a coragem de testemunhar o Evangelho de Jesus que já habita o nosso ser. Permita, Senhor, que todos os cuidados que por nós sejam de mérito, nos sejam dados enquanto aqui estamos. Mas também, Senhor, continuamos com o nosso propósito neste momento de intencionar. Queremos que o mundo fique em paz. Queremos que o meu vizinho esteja em paz. Queremos que a minha cidade, queremos que o nosso universo se harmonize. Por isso, ó Pai, queremos deixar a nossa contribuição trabalhando junto a Ti, elevando o nosso pensamento e intenção a este nosso irmão que neste momento chega na nossa casa mental. Seja por intuição, seja por inspiração, seja por sabermos o quão necessitado ele está da Tua presença e do Teu amparo. Pedimos, Senhor, que as Tuas vibrações luminosas também possam descer no lar deste nosso irmão, intensificando todas as possibilidades de cura para o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu espírito. Abençoe-lhe os propósitos no bem. Edifique-lhe, Senhor, o amor pela vida e fortaleça-lhe a prática do Teu amor através da convivência com todos aqueles que fazem parte da sua jornada. Pedimos assim também que, enquanto aqui estamos, este nosso irmão possa permanecer sendo assistido, possa estar em tratamento, acolhido e amparado pela espiritualidade que a ele achega neste momento. Certos do Teu amparo, nós te pedimos, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Para onde vamos no Evangelho? Então, né, eu até conversei com a Marilda, no particular, que eu não tinha assistido a live que vocês fizeram no domingo passado, porque eu estava tentando entrar numa live lá do Lar de Jesus, e acabamos tendo que fazer pelo YouTube, pelo StreamYard, né, do Lar de Jesus, que a gente não conseguiu, e deu tudo certo depois, graças a Deus, mas eu assistindo a live que vocês fizeram e caiu justamente o capítulo 5. E eu tinha falado com a Marilda, eu falei, nossa, mas eu falei para ela do capítulo 5 sem mesmo saber que tinha sido já um assunto já aventado sobre esse capítulo, né? E eu falei até para ela, o que você acha? A gente segue o capítulo 5 ou a gente faz um passeio pelo Evangelho? Não, vamos falar pelo capítulo 5. Mas um pouco diferente, um pouco além, não diferente, né, do que a Marilda comentou na semana passada, nós temos uma passagem, né, no capítulo 5 que ele fala que é bem-aventurados os aflitos, esse é o título, né? Poxa, como a Marilda falou, né, como que ele pode ser bem-aventurado se você está em aflição, né? E aí a gente pensa numa frase de Jesus que diz para nós, vinde todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei, né? E ele fala também para nós assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, são duas frases de Jesus que dizem assim, para nós, que nós vamos ter aflições, né? No mundo nós vamos ter aflições, isso é evidente, pois vivemos num planeta de provas e expiações. Não dá para você querer viver num planeta de provas e expiação como se você estivesse habitando um mundo feliz, um mundo celeste, um mundo divino. Estamos no segundo estágio da evolução planetária, da escala espírita. Então, dentro desse processo, é óbvio que nós vamos ter, né, provas e expiações. Mas Jesus falou que se nós vamos ter aflição, ele venceu o mundo. Se no mundo teremos aflição, ele venceu. Ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele superou todas as dores, todas as dificuldades. E aí, quando a gente chega num determinado momento, e eu chegava a questionar
muito essa fala de Jesus, né? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então, bom, se eu estou passando por um problema difícil, eu tenho que buscar o nosso Mestre Jesus, que com certeza ele vai nos aliviar. Mas vejam, Jesus não vai retirar de nós as nossas expiações. E também, tampouco, ele vai impedir que a gente passe por provas. Porque se as expiações são decorrentes de erros cometidos no passado, que nós estamos expiando na atual existência, as provas fazem parte para a gente ver se a gente conseguiu superar aquelas situações do passado que talvez não conseguimos vencer. Então, quando Jesus fala para nós isso, ele quer dizer que ele vai aliviar aquele peso desnecessário que a gente vai acumulando ao longo da jornada. As mágoas, os ressentimentos que nós vamos guardando, a incapacidade de perdoar, os nossos vícios morais que ainda são tão grandes dentro de nós, a intemperança, a impaciência, a maledicência. A gente sempre fala dos vícios do mundo, né? O sexo desenfreado, as drogas, o álcool, o cigarro, todos esses vícios, sim, são vícios. E não estamos merecendo, dando valor a eles em detrimento do outro, pelo contrário. Mas nós trazemos ainda muitos vícios, muitas imperfeições dentro de nós. E que a gente tem que tomar cuidado para que isso não venha se avolumar. A reclamação acaba se tornando um vício. Ela começa de uma forma assim tão devagar, quando a gente se vai percebendo, vai tomando conta da gente. Aí a gente começa a reclamar de tudo, do tempo, do sol, do calor, da chuva, do governo, dos impostos, de tudo. Então, nós precisamos tomar consciência da nossa jornada evolutiva. O que estamos fazendo aqui? E aí, Marilda, a gente pensa de duas situações, né? A justiça das aflições. Tem uma frase no Evangelho que diz assim: mas então perguntam-se, por que sofrem uns mais que os outros? Porque uns nascem na miséria, outros na opulência, sem alguma coisa terem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é o que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, em que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E aí, quando a gente olha essa passagem do Evangelho, aí a gente vai falar assim, bom, se Deus é soberanamente bom e justo, qual que é a razão de uma pessoa só ter pepino na vida dela, só ter dificuldade, enquanto a outra que apronta, faz um monte de coisa errada, parece que nada dá errado para ele? Cadê esse Deus que é bom e justo? Cadê a justiça de Deus? Se a gente não acreditar na existência da vida pós-morte, se a gente não acreditar na lei de ação e reação, se a gente não acreditar na lei de reencarnação, Deus seria extremamente injusto. E que nós, certamente, quando a gente começa a compreender, nós vamos ver que existem duas causas, né, das nossas aflições. As aflições atuais e as aflições anteriores. As causas atuais e as causas anteriores. Quais seriam as causas atuais? Pelo meu desregramento da minha vida, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí com a minha alimentação, não estou nem aí com o que eu faço da minha vida, trabalho exageradamente para amealhar mais e mais bens, vivo exclusivamente para o trabalho, não me preocupo com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual, com a minha saúde física, eu vou acumular problemas no decorrer da minha vida que vão trazer consequências para o meu organismo físico. Sem contar nos processos de somatização, que são aquelas questões mentais que nós vamos plasmando no nosso veículo físico, e aí a gente fala assim, nossa, eu não fiz nada, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor lá, né? E aí você chega na conclusão, porque situações mal resolvidas, quem guarda mágoa,
ódio, ressentimento, vai acumulando dentro de si problemas que depois somatizam no organismo físico. Então, muitas das nossas aflições que nós sofremos atualmente não tem nada a ver com o nosso passado. Tem muito a ver como estamos vivendo hoje. E onde está a causa principal? Do nosso pensamento. É a chave da nossa transformação, é o nosso pensamento, pois é nele que se originam todos os males. Se vem um pensamento que não é bom para mim, eu preciso prestar muita atenção, pois a pergunta 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interferem os espíritos em vossas vidas? E a resposta, muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles até que vos dirigem. Olha só. Então os espíritos interferem muito mais do que nós podemos imaginar, eles podem até nos dirigir. Se eles podem nos dirigir, depende obviamente das minhas ligações. Eu posso ter a influência de um bom amigo espiritual ou não. Vai depender do meu pensamento pela lei de sintonia. Pela minha sintonia, eu vou receber a influência espiritual positiva ou negativa. Então, cuidado com os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos é fundamental, pois é neles que originam todos os males. E quando eu consigo controlar o meu pensamento, eu consigo dominar a minha fala, pois é o segundo momento. Porquanto está no meu pensamento, eu consigo ter o controle. A partir do momento que eu falo, eu perdi o controle. Isso é interessante, porque a gente, né, quando a gente vai nessa pergunta, é só para a gente se tornar corresponsável também, por uma questão que às vezes hoje a gente já deveria estar conseguindo ampliar um pouco mais. Porque quando, dentro do contexto do que foi feita a pergunta, a gente não pode esquecer que a influência dos espíritos não são somente dos espíritos desencarnados, está falando dos espíritos. Sim. Então, quantas vezes eu, enquanto espírito encarnado, acabo influenciando o meu irmão, um familiar, né? Quantas vezes isso dentro da família é tão comum, né? Dentro do trabalho, nas nossas relações sociais de alguma forma, para a gente se responsabilizar dessa vida enquanto espírito, porque a gente ainda insiste em viver uma vida muito pautada num olhar material. E nós não somos matéria, a nossa essência não é esse corpo, a nossa essência é o espírito. Então, eu acho muito importante você trazer essa pergunta para a gente poder estar lembrando dessa nossa responsabilidade dentro da convivência com o outro, porque quando você fala da mágoa, do ressentimento, ela foi gerada por uma convivência. E que se a gente não se cuidar, está se gerando dentro do lar, nesse momento, né? Numa relação de convivência, quando os espíritos estavam encarnados. Aí, na hora que eu vou para o plano espiritual, eu continuo levando isso, né? Então, assim, a gente interfere na vida do outro, do ponto de vista espiritual, desde sempre. Um pensamento positivo que eu levo aqui agora a alguém, isso é uma influência espiritual. Um pensamento negativo, como você mesmo lembrou, que é na nossa casa mental, da mesma forma. E sempre que a gente está conversando sobre essa questão das causas atuais, né, das aflições e as causas anteriores das aflições, eu me lembro de uma fala de Haroldo, quando Haroldo disse, olha, quando ele faz a gente refletir, o mundo está cheio de injustiça, não resta a menor dúvida, Sim. Mas não há injustiçado. A injustiça está aqui, no meio de nós, mas injustiçados não tem. Se eu estou passando por uma situação ou por essa situação, alguma lógica divina, a harmonia divina de alguma forma está sendo trabalhada para que essa lição esteja na minha mão. Aí, o que você diz é muito importante. Que escolhas que nós estamos fazendo, né? Para lidar com essas nossas dificuldades. Sim. E já que você colocou essa questão da influência espiritual de encarnado para encarnado, vejam a responsabilidade que nós temos quando alguém lhe pede um conselho, quando alguém vem contar uma coisa para você e você às vezes joga um balde de água fria. A pessoa vem toda animada, olha, eu estou querendo fazer tal coisa. Ah, mas acho que não vai dar certo. Quer dizer, você jogou um balde de água fria, de repente aquilo podia dar certo, mas você veio com a tua experiência de vida e não deixou, às vezes, nem a pessoa explanar tudo aquilo. Né? Então, a nossa responsabilidade também
nós influenciamos em muitos as pessoas com quem nós convivemos. Muito oportuna a sua colocação, porque realmente, Marilda, a gente às vezes só pensa na condição de os espíritos desencarnados interferem. Mas nós somos espíritos, como você está dizendo. Nós somos espíritos habitando um corpo material. Então nós interferimos pelas nossas palavras, pela nossa vivência, sobretudo. Pois que eu falo, falar do evangelho é muito fácil, viver o evangelho que é a grande dificuldade da nossa jornada, né? E por isso que a gente faz live, a gente faz palestra para ver se a gente consegue ouvir, interiorizar aquilo que a gente fala. O pessoal aqui de casa que a gente sempre brinca, né, nas nossas lives, né? Porque é tão comum, né, que eu faço as lives às 10 horas. E aí, de repente, eles falam assim, que hora que vai chegar o cara das 10, né? Porque o cara das 10 é legal, é bonzinho. Esse Aloysio aqui é meu amor, meu amigo, meu querido. Agora, às 23 horas que a gente passa aqui, o povo que me aguenta, coitado deles. Ai, Aloysio, é bem isso mesmo, viu? Nossa, tem vezes que você pega assim, meu Deus do céu, eu podia ficar na casa espírita, né? Deixa eu ficar aqui hoje, amanhã, depois de amanhã. Porque às vezes lá a gente é tão tolerante, então a gente. Nem sempre, né? Mas ainda lá você tem um esforço maior, porque é isso aí mesmo. Né? Então, se você for olhar se a gente for se considerar nisso, a gente para de fazer live. Sim. A gente para de fazer, porque a gente sabe que não está aqui para poder ser referência, né? A gente está aqui para poder ser. Acho até que referência sim, mas assim, de esforço, né? De desejo realmente de acertar, mas não de ser modelo, de ser, né? De forma ser padrão, alguma. de ser De guia. forma Né? alguma. A gente tem, na verdade, tudo que a gente fala, pelo menos eu sinto isso, é tudo para mim. Para mim. E depois, muitas vezes, eu ouço depois aquilo que eu estou falando e fica uma coisa engraçada. Eu falei, nossa, nem parece que sou eu que estou falando isso. E qual é que é verdade? Né? Parece que é uma outra pessoa falando. Embora eu me veja na tela, ouça minha voz, é engraçado isso. É um puxão de orelha duplo. Mas bacana. Pode seguir. Agora eu estava pensando também de uma outra questão, né? Quando a gente vai lembrar das causas anteriores das aflições, né? Aí tem algumas situações que a gente não tem muito controle, porque se você, no plano espiritual, fez um planejamento para que aqui você estivesse em vias de reparação de situações do passado, que você veio para passar por uma expiação ou por uma prova um pouco mais difícil, pois a gente sabe que Deus não dá a prova mais difícil que nós podemos suportar, e muitas vezes a gente, do plano espiritual, pedimos uma grande realização para a gente já se livrar dos nossos débitos do passado, e a misericórdia divina fala assim, não, faz o seguinte, vai só com 10%, porque pelo menos você consegue superar. E nem sempre nem esses 10% a gente consegue. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, que de repente você não sabe por que aconteceu com aquilo, por exemplo, uma situação de um familiar que, entre aspas, né, perdeu um filho recém-nascido, ou os nossos irmãos lá do Sul que estão passando por essa provação difícil, ou provas assim que a gente vê que vem numa situação de um resgate individual, ou às vezes até coletivo, existe uma causa para isso tudo. Sim. Agora, nós precisamos lembrar que a misericórdia divina, ela é fantástica, ela nos acolhe a todos. E muitas vezes, vejam, nós não temos, graças a Deus, a lei de talião do olho por olho, dente por dente. Então, imaginemos uma situação muito lá no passado. Uma determinada pessoa, por uma questão de uma briga, uma discussão, acabou ferindo o olho, cegou uma pessoa, por exemplo. Então, significa que nesta encarnação, ela teria que passar pela prova da cegueira? Não necessariamente. Ela pode vir aqui como um cirurgião que vai restaurar a visão de muitos. Então, tem uma mensagem de Emmanuel, se não me engano, não vou lembrar exatamente como que é, mas fala assim, mais ou menos assim, que quando a justiça divina vem nos cobrar por erros nossos do passado e nos encontra a serviço do bem, manda a misericórdia divina que o débito seja suspenso por tempo indeterminado.
Olha que Isso mesmo. fantástico isso. É. Por isso que é importante que a gente trabalhe, né? A gente faça alguma coisinha, porque se a gente estiver fazendo um trabalho, a gente está esquecendo dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Quando você sai a campo, faz tempo que eu não saio a campo, né? Nesses trabalhos assistenciais que às vezes a gente fazia, iam numa periferia, num bairro de uma cidade próxima, que a gente levava algumas coisas, você saía, no fim do dia você estava extremamente cansado, mas de espírito leve, né? Então, como é bom a gente fazer o. Até eu estava ouvindo na live que o pessoal fez ontem, né? Lá em homenagem ao Rio Grande do Sul, lá pela Web Rádio Fraternidade, e Uhum. que se todo mundo soubesse como é bom ser bom, seria bom somente por egoísmo, né? Eu não lembro quem comentou isso, acho que foi o Rossandro, alguma coisa assim. Que bom. É, foi muito legal, muito bom. E é justamente dessa consciência que eu vejo que os nossos benfeitores, né, que o mestre fica sempre aguardando, com a paciência e a amorosidade que eles são traço, né, de espiritual, mas é isso que eles estão aguardando. É, então, assim, importa a gente hoje não dar conta? Importa, que a gente não gostaria, né, de não estar dando conta. Mas é para desanimar, é para nos deixar, porque o desânimo se torna uma falta moral, né? O desânimo é uma falta moral. Não, né? Eu realmente compreender. Isso é o vinde a mim, né? Quando Jesus disse, quando você iniciou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. As nossas, quando você traz esse assunto, né, traz a gente fazer essa reflexão, faz a gente lembrar muito que as nossas existências são solidárias. Tudo que eu já adquiri de bom é meu, incontestavelmente meu, foi uma conquista, né? E elas estão aqui. Mas também tudo que eu já vivi e que não foi repercussão da vibração do bem, do amor, também eu ainda trago comigo. E aí, na oportunidade que eu tenho, que é esta, que cada um de nós está, nós estamos vivendo todas as nossas existências anteriores, daquilo que foi bom e daquilo que nós ainda temos a aprender. E nesse caminhar, como todo efeito tem uma causa, Sim. eu preciso aprender a usar a prática do perdão a mim mesmo, né, do entendimento de mim mesmo, para que eu possa ir a Jesus. Então, o vinde a mim é quando assim, chega, quantas encarnações que eu já estou nesse processo, né? Então, Jesus diz assim, olha, vai chegar um tempo que você vai pedir para vir. Nós vamos nos entregar realmente à prática do bem e única e exclusivamente do bem. Se não for nessa totalmente, vai ser uma próxima, mas que nós vamos alcançar esse vinde a mim, sim, porque é da conquista que ele está aguardando. Ele não está disposto, não é essa a vontade dele, de estar sempre aliviando as nossas dores. Não, ele não quer que a gente sinta a dor, que a gente passe pela dor. E para isso, então, eu preciso ir até o Evangelho, que ele nos deu como sendo um código de boas maneiras, um código de conduta, como foi dito por Emmanuel para a gente, quando ele falou isso para Timóteo. Para Timóteo. Então, Você vê como os assuntos se interligam, né? sim, sempre. É uma coisa assim, tem dia que você fica assim, sem saber, meu pai, né? Como é que pode? Você sabe que tem que ser assim, você sabe que é isso. E é isso, eu acho que é a sustentação. É aquela luz que ele coloca e fala assim: não desanimem, percebam, olhem os sinais, né? Haverá sinais. Está lá na Gênesis, no último capítulo. São chegados os tempos, né? E aí, cada dia que passa, esses sinais vão ficando mais claros para aquele que está se esforçando. E aí eu gosto muito né, assim, de quando diz para mim quem que é o verdadeiro espírita. É o que está se esforçando. Não é o que Sim. já está pronto, né? É aquele que se esforça para trabalhar, né, para vivenciar a sua transformação moral. E por mais que a gente ainda não esteja 100%, só da gente se conscientizar, assim, errei, beleza, mas eu estou me esforçando. Eu vou diluir isso, uma hora eu vou ficar melhor do que eu estou. Eu acho que eu já estou naquilo que você falou assim, vão me encontrar trabalhando. Vão me encontrar Exatamente. trabalhando. Errando, mas trabalhando. Você entendeu o Com trocadilho? Eu posso estar certeza. até errando, mas ele vai dizer, não, mas ela estava se esforçando.
né? Do que me encontrar errando por escolha, por Ou livre-arbítrio. ou por ficar parado. Ah, sim, ou estagnar, né? Pegar meu talento e colocar debaixo da terra, né? Então, é bem E isso nós mesmo. todos, já que você tocou no talento, nós todos temos um talento, né? O que é importante é assim, às vezes as pessoas olham os grandes missionários, a gente não precisa ficar, serve de modelo, como Jesus é o nosso modelo e Sim, guia, os grandes missionários, como Chico, como Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, tantos outros, servem de inspiração para nós. Mas nós temos uma grande missão dentro de nós, que é o nosso crescimento, a nossa transformação. E isso se faz a passos lentos. Nós não vamos nos transformar em uma única existência de Saulo em Paulo. não vamos. É. E eu acho isso interessante porque nessa passagem, né, Kardec, em determinado momento, ele comenta, bom, todo efeito tem uma causa, então as causas atuais, as causas anteriores às aflições também, elas têm uma causa, assim como as causas atuais, e nós sabemos, como ele mesmo nos alerta, a maioria das dificuldades que nós estamos vivendo aqui neste momento não são Do passado. anteriores, elas são atuais. Estão sendo construídas pelo meu pensamento, pela minha conduta, pela minha postura, enfim, né? E a gente fica sempre colocando na conta dos espíritos, coitado. Sim. Por isso que a gente tem que lembrar que a gente é um espírito, que meu irmão é um espírito, que o meu filho é um espírito, que o meu colega de trabalho é um espírito, e que nós estamos aí, ó, nesse processo de influenciação constante, e muitas das situações que nós estamos vivendo é por nós não termos resolvido enquanto estamos a caminho. Então, dá tempo, vamos tentar ser, vamos dizer assim, cristão, como a gente está se propondo, com esses que estão aí no nosso caminhar. Mas estou querendo chegar lá numa coisa que Kardec diz, quando ele diz assim que, como é que ele está querendo dizer o seguinte, a maldade, aquilo que a gente faz, seja menor ou maior, não importa, nem o tamanho, nem a profundidade, nem a extensão, tudo que nós fizermos que contrariar a lei de Deus, nós vamos ter que colocar no lugar. Se eu gritei, né, falei assim, eu gritei com minha mãe hoje, né, mas está lá o mandamento, honrar pai e mãe. Esse grito que eu dei, que desonrou meu pai ou minha mãe, uma hora eu vou colocar no lugar coisas do dia a dia. Sim. Imagine as coisas pontuais do nosso processo reencarnatório que nós vamos planejando para nós colocarmos no lugar. Mas todas essas coisinhas que a gente às vezes vai fazendo, que a gente acha que são insignificantes, que elas não têm pontuação ao olhar de Deus, tem, porque isso contraria a lei dele. Porque ele não fala, não existe em momento algum nenhum álibi. Não, para isso aqui você tem direito de agir dessa ou dessa forma, de ser indelicado, de não ter gentileza, de não ter compreensão, de não ter tolerância, de não ter. Não existe nenhuma situação que Deus vai dizer assim, não, meu bem, nessa situação aqui você está certo, você pode meter o pau. Não, não existe. Para ele, o tempo todo, com todas as pessoas, em todas as situações, a gente tem e deve ser, como Jesus exemplificou, né? E essa que é a nossa dificuldade, às vezes a gente acha que essas coisinhas do dia a dia, elas não estão no cômputo, e elas E estão. às vezes elas vão tomando forma, são coisas pequenas que vão E que formando vão, um todo. vai cristalizando em nós um certo, vou usar entre aspas, né? Um certo poder de agir que não é real, que está na contramão, né, do que ele nos pede para fazer. E isso é interessante, porque apesar da gente saber que tudo que a gente faz que contraria a lei do bem, a lei do amor, é momentâneo, né? Assim, a Kardec fala isso, quando ele fala que a prosperidade de tudo que não é bom é de curto prazo. O mal não prospera o tanto que a gente acha, não. Né? Mas a gente dá um valor muito grande, acha que. Por quê? Porque ele está comigo. Eu não perdoei, eu não me libertei disso. Então eu estou achando. Então o mal tem prosperidade porque eu estou incomodando ele em mim. Mas o mal, enquanto ação, no olhar de Deus, ele não tem prosperidade. Ele só está ainda presente porque eu não alimentei minha casa mental, eu não fiz a troca, né, das energias, eu não fiz o processo da reconciliação comigo mesmo e com o outro. Eu não estou conseguindo viver enquanto, né, um verdadeiro cristão.
Esse é o nosso convite, que das pequeninas coisas, e, né, e o Lúcio, ele fala isso, né, que é uma coisa também que eu tento não esquecer. A gente fala de reforma íntima, a gente quer dar saltos meio quânticos, às vezes, nesse processo, e, né, e o Lúcio fala, olha, se você conseguiu hoje não gritar com aquela pessoa que normalmente você gritava, isso é reforma íntima. Sim. Né? Se você É a conseguiu cada ter um... dia, né? Que nem o Ari colocou agora há pouco aí. Reforma íntima é a cada dia. É É a dia a cada dia. dia, é. Então, isso é... Nossa, tanta gente que eu não consegui ver que está aqui, que eu estou vendo aqui agora, ó. Vocês me desculpem porque eu parei meus E quando a comentários. gente faz live em dupla, fica mais difícil para a gente cumprimentar os amigos que chegam, né? Realmente acontece Sim. isso. Mas é muito bom ver que nós temos companhia, e isso significa que nós temos pessoas que estão, nesse momento, se encontrassem com a gente, né? Se, né, o benfeitor vindo e falou assim, não, encontrei eles num trabalho do bem. Então, vamos atenuar um pouco a situação e vamos nos ver num momento de busca verdadeira, né? Então, é o que eu sinto todos os domingos, sabe? Que as pessoas que entram, não tem problema se eu ficar sozinha. Não tem. Né? Porque, como a gente diz, eu faço por mim, sem egoísmo. Eu acho que todo mundo entende. Mas é claro que se tiver todos os meus amigos comigo, eu me sinto muito mais fortalecida. E eu tenho certeza que todas as pessoas, quando elas aceitam um convite desse, quando elas se dispõem a entrar num momento deste, Aloysio, elas estão imbuídas de uma boa vontade, de um desejo sincero de buscar um caminho melhor, de se fortalecer, né? E Sim. aí um vai fortalecendo o outro. Então, assim, eu tenho muito carinho, muito amor por essas pessoas que estão sempre presentes e sempre estão aí nos dando a oportunidade de estar deixando com que o Evangelho de Jesus possa, assim, né, a gente consiga trazer ele para dentro do nosso esforço. Isso é muito bom mesmo. É verdade. É tão bom que passa tão rápido. Que passa tão rápido, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. Então. Eu tem dia que vai me dando pesar de ter que parar, sabe? Mas precisa. Mas eu vou deixar você, meu amigo, assim, muito feliz mesmo, muito grata por ouvir sua voz, de ver você, muito grata mesmo. Eu vou deixar você fazer suas considerações, fazer o seu bem bolado e fechar essa história para nós de hoje. Nos dando mais uma lição, nós já temos uma lição, como eu disse, que é nós observarmos se nós vamos estar agindo muito mais pelo código de boas maneiras que Jesus nos direcionou, ou pelo código de boas maneiras do mundo. E aí, você trazendo para a gente essa passagem do Evangelho, o que você vai nos dar de lição para essa semana, para a gente poder também reforçar. Sempre que a gente tiver uma atitude com o nosso próximo, a gente se lembrar, opa, o Evangelho dessa semana me pediu para eu observar isso, observe. Tá bom? Fique à vontade. Então, considerando isso, eu acho que a gente tem que pensar no trabalho no bem. O trabalho no bem, quando a gente pegaria aquela frase novamente, né? Quando nós temos, às vezes, algum acerto com a espiritualidade, por erros cometidos no passado, se nós somos encontrados trabalhando no bem, nós vamos realmente estar, né, com a nossa dívida postergada. Então, que a gente consiga trabalhar no bem. Trabalhar no bem, nós podemos trabalhar das mais diversas formas. Ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, ter um ato de gentileza, fazer um ato de gentileza por dia. Olha que coisa bonita, né? Não só na rua, principalmente dentro de casa. Falar eu te amo para a esposa, para o marido, para o filho, para o cachorro, né? E também se amar, né? Começar a se amar. Não o amor egoísta, narcisista, mas um amor do seu bem-querer, para que você consiga progredir, para que você consiga trazer bons pensamentos. Pois que quando a gente está no bem, a gente inspira o bem e expira o bem. Então fica essa reflexão para a nossa semana. Ai, que bom.
eu recebo e vou buscar exercitar nesta semana, tá bom? Perfeito. Então, Vamos à amigo, nossa prece, então? vamos. Só Bem, lembrando, antes da gente fazer a prece, depois, quando você for salvar o vídeo, você marca lá o meu perfil como colaborador, que ele fica salvo também lá junto. tá bom, vou fazer Tá isso, bom? tá bom? Então, agradecendo uma vez mais o gentil convite da casa, desses companheiros queridos, de coração a coração, convidamos todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, para que a gente possa, unidos, num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus nosso Pai, nossa prece de gratidão, gratidão pelo bem mais precioso que a nossa vida, e gratidão ao nosso Mestre Jesus, este companheiro querido que nos trouxe esse evangelho de luz, esta boa nova que nos conduz pelos caminhos floridos da nossa existência. Que possamos seguir trilhando os passos do nosso Mestre, ora acertando, ora errando, mas prosseguindo na caminhada, na nossa jornada evolutiva. Cada um de nós, certamente, nesta noite, traz um pedido muito particular. Percebemos que algumas pessoas fizeram pedidos de vibração e que foram marcados aqui nos nossos comentários, que as vibrações do alto cheguem a todos eles, pelos que estão em nossos pensamentos, que estão, talvez tenham algum mágoa, algum ressentimento para conosco, que possa ser amainado, que possa ser serenado e perdoado pela espiritualidade maior. Que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos, e que as nossas vibrações de amor dirijam também aos nossos irmãos do Sul, que eles possam receber toda a energia necessária para força, garra e sustentação nesses momentos difíceis. Agradecidos, Mestre, por esta oportunidade, deste singelo trabalho que resulta, muitas vezes em benefício de nós mesmos. Dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus em toda parte. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos ainda dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Olha, Luísa, eu vou falar aqui o que a Marilza falou. Gratidão, que Deus te abençoe, né, nessa sua intenção de melhorar e trabalhar no bem. Que isso seja um esforço de todos nós. Então, que esse aceite seu seja uma oportunidade realmente de nós, a cada dia, estreitarmos mais essa possibilidade de vivermos o Evangelho, né? Eu quero te agradecer imensamente. Eu não sei que intensidade que essa palavra pode tomar hoje, não, mas eu queria que ela tivesse, assim, uma força gigantesca. Que gratidão não fosse uma palavra fácil de falar, que hora não, sabe? Que ela tivesse realmente investida desse peso vibracional de luminosidade, pedindo a Jesus que realmente prossiga te sustentando no seu trabalho, que você consiga ir divulgando esse evangelho, não somente naquilo que você se dispõe a estudar, mas eu tenho certeza na sua condução, na sua prática, na sua família, onde você estiver, haverá uma referência de luz. É isso que eu desejo, tá bom? E eu Muito obrigada mesmo. igualmente em dobro para todos, para você e para todos os amigos aqui. Obrigada, meu bem. E a gente volta a se comunicar, a gente voltar a se ver. Se Tá Deus bom? quiser. Se Deus quiser. Fique com Deus, que Jesus te abençoe. Tá bom? Gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu bem. E despedindo também do nosso amigo, agradecendo a todos que chegaram aí, que entraram. Eu também vou me despedindo de vocês, pedindo a Jesus que abençoe a nossa semana, que fortaleça o nosso bom ânimo e que nós possamos passar por uma semana com esses ensinamentos fortalecidos
e que nós estejamos juntos mais uma vez no próximo domingo para que esse movimento de apoio uns aos outros não se extinga, ok? Fiquem com Jesus, uma ótima semana para todos nós.